Inteligência artificial, ou apenas conhecida pela sigla IA, é a inteligência semelhante à humana que é reproduzida através de mecanismos ou softwares. Vale ressaltar que a inteligência artificial também é um campo de estudo acadêmico. Os principais pesquisadores da área a classificam como o estudo e o projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que consegue perceber o seu entorno e tomar a melhor decisão a fim de minimizar as suas chances de erro. No âmbito da pesquisa, a inteligência artificial pode ser considerada a área dedicada a buscar ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade cognitiva do ser humano de resolver problemas, de pensar ou de forma mais ampla de ser inteligente. Em tese, a inteligência artificial pode ser definida como o estudo de fazer os computadores realizarem as coisas que humanos fazem de melhor. Bom, como o próprio nome já diz, a inteligência artificial ela tem como propósito simular uma característica humana muito específica, que é a inteligência, e o seu foco está na elaboração de sistemas que consigam simular o raciocínio humano com perfeição. Mais do que seguir linha de programação, a inteligência artificial busca criar máquinas que consigam se adaptar, que consigam aprender coisas novas e desempenhar tarefas assim como pessoas. A inteligência artificial ela trabalha com algoritmos e dados. Os algoritmos são uma sequência de instruções que orientam o funcionamento de determinado software. E o algoritmo trabalha com duas hipóteses e uma resposta para cada uma. É como se fosse o if da programação, que é o se acontecer tal coisa, ele dá um comando, se não, dá um comando diferente. Há máquinas que realizam tarefas muito mais complexas e resolvendo problemas com milhares e milhares de variáveis, e não só uma. Mas elas sempre vão funcionar dessa maneira, ela precisa de uma programação prévia. Um código que considera essas variáveis, processa dados e determina o que fazer com cada situação. Em 1956, na Inglaterra, foi fundado um campo de pesquisa da inteligência artificial. Lá eles tinham a ideia de construir uma máquina mais inteligente que o ser humano em até uma geração. Só que em 1973, o governo teve que parar o projeto por conta da pressão do Congresso. Até teve outros países pesquisando, tentando ter uma máquina mais inteligente que o ser humano, mas até hoje ninguém conseguiu. Mas ainda existem estudos sendo dirigidos e eles dizem que em até 2029 eles elaborarão uma máquina com que pense igual ao ser humano. As sementes da inteligência artificial moderna foram plantadas com os filósofos clássicos que tentaram descrever o processo de pensamento humano como um mecanismo de manipulação de símbolos. Isso culminou a invenção do computador digitável programável na década de 40, uma máquina baseada na essência abstrata da razão matemática. Essas ideias inspiraram artistas a possibilidade de construir um cérebro eletrônico. Então, as tecnologias que oferecem suporte à inteligência artificial. Nós temos a unidade de processamento gráfico, que precisa ser muito bem elaborada e muito bem estudada para conseguir suportar a quantidade computacional necessária para gerar uma inteligência artificial de ótima qualidade. Nós temos como exemplo também a internet das coisas, que hoje ela gera diversas informações, só que não são computacionadas. Isso quer dizer o quê? Se isso fosse melhor aproveitado, teria muito mais suporte para a inteligência artificial. Outro ponto que está sendo bem estudado ultimamente são os algoritmos avançados. O que é isso? São pacotes de algoritmos que quanto mais forem estudados, mais forem pesquisados e a fundo, mais dará suporte à inteligência artificial. Isso é, ele vai ter muito mais capacidade, vai ter muito mais a oferecer assim que tudo tiver se encaixado perfeitamente. Então, com relação à inteligência artificial, ela automatiza a aprendizagem repetitiva e a descoberta a partir dos dados. Ela é diferente da automação robótica, que é guiada por hardwares. Ela também analisa e mais dados, em maior profundidade, usando redes neurais que possuem muitas camadas escondidas.
Construir um sistema de detecção de fraude com 5 camadas escondidas era quase impossível alguns anos atrás. Ela também adiciona inteligência a produtos já existentes. Na maioria dos casos, a inteligência artificial não será vendida como uma aplicação individual. Pelo contrário, os produtos que você já utiliza serão aprimorados com funcionalidades. Um exemplo é a Siri. E ela também obtém o máximo de dados possível. Quando algoritmos aprendem sozinhos, os dados em si podem se tornar prioridade intelectual. As respostas estão nos dados. Você só precisa aplicar a inteligência artificial para extraí-las, as respostas.